Vamos lá? Vamos começar aqui então. São 11 horas em ponto, o horário que a gente tinha combinado, o horário que eu tinha combinado com vocês. A gente vai começar a fazer o nosso último bate-papo do projeto Let's Talk. Algumas pessoas entrando aqui, muito obrigado a quem está entrando para bater papo com a gente. Esse é um bate-papo que eu estou sozinho aqui, junto com vocês, então é um bate-papo onde eu vou pedir para que vocês ajudem a fazer perguntas, a perguntar aqui dentro do bate-papo que a gente está conversando, é um bate-papo mais livre. E meu objetivo aqui hoje é fazer um resumo para a gente poder finalizar o projeto. Então, mais uma vez, assim, a gente não tem um objetivo final claro da gente deixar com que todos os conteúdos sejam colocados e ter aqui ter algum tipo de competição com conversas ao vivo feitas por cantores nem nada, porque isso aqui tudo está indo para um canal do YouTube. Eu venho falando sobre esse canal do YouTube desde o princípio e eu vou dar hoje aqui as informações de como é que a gente pode chegar lá. Bom dia, gente. O Tiepo também está mandando bom dia aqui. Valeu, Tiepo, muito bom ter você aqui também. A Vivi lá da Espanha também entrando. Também entrou aqui o Thiago lá do Canadá. Legal a gente poder bater papo. A Clara também está aqui e a gente tem que começar o trabalho. Mas eu queria dar um recado aqui no início do canal e depois no final dessa conversa, que também vai durar em mais ou menos 20 a 30 minutos, deixar também o recado novamente. Bom, como é que a gente vai poder ter acesso a essas informações todas, né? Ao longo do trabalho, ao longo dessas últimas 3 semanas, eu fui deixando aqui para vocês essa informação. A gente vai disponibilizar lá o canal no YouTube, etc, etc. Só que a gente pensou muito aqui dentro da empresa, sabe? Como é que a gente poderia disponibilizar esse canal e a gente também não perder contato e deixar com que todo mundo visse. Eu sei, Thiago, que está difícil a gente chegar lá no canal do YouTube, mas por quê? Porque é tudo muito novo também para a gente. Então, nós precisamos atingir um determinado número de seguidores dentro do canal da gente do YouTube para a gente poder conseguir mudar o nome dele, mudar o endereço dele. Ele, por enquanto, é um endereço muito comprido, que não adianta nem a gente colocar aqui. Eu poderia deixar na bio também, para que as pessoas entrassem na bio e tivessem acesso. Só que o canal da gente do YouTube não é o principal ponto de contato. Ele é um repositório que vai deixar todas as informações e os vídeos, inclusive esse. Mas ele não é o principal ponto. A gente queria continuar debatendo com vocês e não utilizar esse tipo de solução pelo Instagram como sendo a solução principal. Então a gente decidiu abrir um canal dentro do Telegram, para que a gente todos os dias entrasse em contato com vocês pelo Telegram, colocando mais uma vez as nossas interpretações. Então lá dentro da bio da gente aqui do Instagram tem o endereço do canal do Telegram da gente. Dar um clique ali, vocês vão entrar no canal e a partir daí todos os dias nós vamos disponibilizar algumas notícias comentadas, continuar debatendo não problemas, mas sim soluções, tá? Entendendo o que a gente está compreendendo do mundo. O objetivo da gente não é discutir o problema. O objetivo da gente é entregar sempre uma visão positiva. E aí lá no canal do Telegram a gente vai disponibilizar hoje esse link do canal do YouTube, que é um link muito grande. A gente vai ter que pedir para todo mundo se inscrever. Com 100 inscritos a gente consegue trocar por um link mais curto. E aí sim, Thiago, a gente vai conseguir deixar com que todo mundo veja. Os vídeos não estão todos lá ainda. Tem, se não me engano, 4, 5 vídeos que faltam a gente fazer o processo de finalização para ele poder entrar lá, tá bom? Mas a maior parte está lá. Então deixa eu explicar para vocês o que aconteceu ao longo dessas 3 semanas. Vou retomar o objetivo inicial do projeto. A gente começa daí. Muita gente, todo mundo parado dentro de casa, mais de 90% das escolas paradas, esse é o contexto mundial. Começou uma porção de gente falar o que a escola tem que fazer. E faz isso, a escola faz aquilo, e aparece consultor pra caramba dizendo que se tiver essa solução de educação à distância traz melhor resultado, utiliza essa metodologia que funciona assim, faz esse apoio emocional que funciona assado. Isso começou a incomodar muita gente, e me incomodar demais também. E aí dentro dessa provocação e me incomodando, eu comecei a pensar, mas espera aí, a gente já tem 3 semanas que as escolas estão paradas, ou 4 semanas, dependendo do local, e isso está parado no mundo inteiro. As escolas já começaram a fazer alguma coisa. Então vamos entender o que as escolas estão fazendo.
Essa foi essa ideia, tá? Então, o que a gente fez? A gente começou a conectar pessoas. Adicionamos a nossa lista de contatos e começamos a conectar pessoas. Não só educadores ou diretores de escolas, porque eles estão aplicando soluções, mas quem está sentindo na pele são os outros, são os pais de alunos, são os alunos. Então, ao longo dessas últimas 3 semanas, e esse projeto de entrevistas terminou na quinta-feira da semana passada, a gente começou, nós escutamos alguns diretores de lugares diferentes do Brasil, Rio de Janeiro, escutamos uma diretora também de Curitiba, escutamos também uma diretora do interior da Bahia, de Irecê, que fica a mais de 350 quilômetros de Salvador. Escutamos também uma diretora de Diadema, a Fernanda, e também fomos escutar irmãos de alunos, pais de alunos, e terminamos conversando com uma aluna de 10 anos de idade, lá na quinta-feira da semana passada, que a Estela bateu papo com a gente, para poder mostrar a visão dela como aluna, como criança, do que estava acontecendo. Ao longo desse final de semana do feriado, eu fiz uma reflexão sobre tudo isso que a gente escutou e compartilhei essas reflexões com as pessoas que trabalham junto. E aí, a partir do compartilhamento dessa reflexão, a gente fez algumas categorias de soluções. Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Como é que a gente está percebendo essas soluções do mundo inteiro? Então, vamos lá. Eu separei alguns pontos, tá? Eu vou deixar claro para vocês o seguinte, isso aqui é um bate-papo livre, então vocês, por favor, comentem e escrevam o que vocês quiserem. Façam as perguntas que vocês quiserem, tá? Se eu souber responder, tudo bem, vamos lá. Primeiro ponto, que é muito importante a gente observar, rotina. A rotina, ela está presente. Então, percebemos isso, e eu percebi isso, como sendo uma constante dentro das escolas e das famílias. É muito importante escolas sugerirem rotinas, e é muito importante famílias criarem rotinas. E tudo parte da rotina. Então, a primeira lição para a escola, dentro desse momento que a gente vive, é a rotina. Rotina feita, rotina pronta, entregue uma programação semanal para os alunos, se possível semanal, a gente consegue programar e entender o que acontece ao longo da semana. Essa foi a primeira, já surgiu na primeira fala da Caroline, a diretora do colégio do Berçário Escola Bem Viver, lá no Rio de Janeiro, e continuou com a fala da Hebe, a Hebe Cristina, que é diretora do colégio lá em Irecê, na Bahia. E essas falas parece que foram combinadas, porque elas apareceram no restante das conversas. Mas o segundo ponto que eu queria destacar, além da rotina, é o papel da família. O papel da família foi muito presente em algumas conversas que a gente teve. Conversamos com a Rosana Senise, lá de Londres, e ela comentou uma questão que ficou muito dentro de mim, sabe? Ela disse o seguinte, olha, a gente está compartilhando um espaço que não era compartilhado anteriormente nesse nível de intensidade. A mesa da sala da gente de casa virou o espaço da alimentação, que é o mesmo espaço do estudo, que é o mesmo espaço do trabalho. Então, como é que a gente pode compartilhar dentro do mesmo espaço que a gente vive hoje a saúde da família, porque todo mundo precisa se exercitar, com a alimentação bem feita, com o trabalho, com o estudo, com a diversão. Tudo isso transforma o espaço num espaço muito caótico de trabalho. Então a gente precisa ter esse espaço muito bem construído, e isso acontece quando a família entende que ela tem uma rotina, olha só que interessante como é que eu volto no princípio, com uma rotina que precisa ser construída em conjunto com essas pessoas. Então, a disciplina na família e essa rotina ajuda muito. E também veio essa mesma fala da Neia Mendonça, que é mãe lá de 2 adolescentes, lá em Danbury, Connecticut, Estados Unidos, que falou também claramente sobre isso, que ela está tendo uma primeira oportunidade, depois de tanto tempo trabalhando, que ela está em casa sem trabalhar, que ela tem impossibilidade de trabalho, e ela está acompanhando os filhos de 11 e 14 anos e está sendo muito feliz dentro desse papel que ela está tendo hoje para se conectar com os filhos. E é isso mesmo que você está falando, Thiago. O papel da família ela é fundamental e é muito importante a gente entender que muitas famílias não têm tempo de ter esse processo de conexão. Então, por mais que a gente compreenda que é fundamental, por mais que as escolas tentem trazer as famílias para dentro dela de uma forma física, o que a gente percebe hoje é que no meio digital a escola pode ajudar a empurrar esse tipo de ação
para dentro das famílias. Como é que essas famílias podem se conectar cada vez mais com as crianças, aproveitando o tempo que elas têm hoje? Vem uma pergunta aqui do tipo, né? Você acredita que viveremos um presencial conectado? Quero dizer, com o retorno das aulas viveremos mais intensidade no ensino híbrido? Eu acho que não tem volta, tipo. Eu acho que não tem, na verdade, a gente está entendendo que a dissociação que a gente fazia, a gente trabalhava com água e óleo, né? Eu tinha ensino presencial e ensino à distância, e os dois entravam em conflito, havia um choque entre eles, sempre. Quando a gente falava de um apoio à distância, quem era a favor do presencial falava assim, não, mas eu sou o professor, eu estou dentro da sala, eu sou presencial, eu tenho que continuar aqui dentro. Então ele repelia o ensino remoto ou o apoio à distância ao aluno. O que a gente está percebendo hoje é que esse remoto começa a funcionar melhor. Aos trancos e barrancos, né? Dá para a gente poder tentar entender esses trancos e barrancos, né? Da forma que está funcionando, que está todo mundo tentando. Mas não dá mais para a gente poder tirar eles de perto. Eu acredito claramente, tia, porque no momento que a gente retornar, o que é bom que a gente está fazendo hoje no ensino remoto vai continuar na escola. É natural que continue na escola. E aí, entendi, Vânia, tudo tranquilo. Os emojis foram, desculpa, mas foi muito bom. Pode mandar mais. E aí, você sabe que é interessante? Porque quando a gente escutou o Mário, que é pai de uma criança de 5 anos lá em Singapura, o Mário tem um filho que estuda numa escola montessoriana, e ele comentou com a gente que a escola empurrou um processo de educação, eu estou usando a palavra empurrou, mas ele não usou, mas sugeriu um processo de educação baseado em videoaulas completamente ao vivo. 4 horas, 3 horas, 4 horas e meia, com uma criança de 5 anos. E ele comentou com a gente que a escola não escutou a realidade dele. E o filho dele não tem condições de fazer isso com concentração com 5 anos de idade, sendo que ele tem que trabalhar em casa, em home office, e a esposa também. E eles não podem mais sair de casa. Então ele abandonou a escola, cara. Olha que maluquice. Um pai entendeu que a escola estava empurrando de uma maneira que não atendia a necessidade da família. E o pai decidiu abandonar o processo de educação empurrado pela escola. E passou a trabalhar no processo de educação não síncrono, mas assíncrono. Onde a criança não ficava mais parada, o filho dele não fica mais parado na frente da televisão. O filho dele faz ações educacionais, que ele imprime, que ele assinou um site de educação para fazer isso. Olha que interessante. E começou a entender o trabalho dele. Mas esse é um processo da compreensão do papel da família. Então, se a primeira lição que a gente teve nesses 14 conversas que nós tivemos com pessoas de 9 países diferentes foi a rotina, a segunda lição que a gente teve foi como a gente pode respeitar e incluir a família dentro do processo. O processo de educação não está funcionando mais como era presencialmente. Presencialmente, muitas vezes, o pai deixava o filho, a escola tomava conta dele. E nós, educadores, reclamávamos disso o tempo inteiro. Olha, está terceirizando para a escola o processo de educação da criança. Agora eu não posso mais continuar da mesma forma. A escola não pode mais terceirizar, o pai não pode mais terceirizar para a escola o processo de educação, e a escola também não pode fazer o contrário, terceirizar para a família o processo de educação. Então, o papel da família precisa estar integrado dentro desse momento. E aí, eu amarro o que você tinha falado lá atrás, Chico. Eu acho que não volta. Eu acho que não tem retorno nisso. Eu acho que o papel da família, daqui para frente, estará cada vez mais integrado. Mas isso depende do que a escola fizer. Das aprendizagens que a escola tiver hoje com esse papel e da forma com que ela vai continuar esse papel da família depois. Mais uma vez, olha, aproveita tudo aquilo que a gente tem de bom, né? Bom, vamos lá. Próximo passo que a gente entendeu, que quem manda mais do que a tecnologia é a metodologia. Manda mais. E a primeira lição que disse isso pra gente nas conversas foi o João. O João Borges, um pai de 2 crianças, 2 e 4 anos, morando em Portugal, está dentro de uma casa em Portugal com a família dele inteira, pais e irmãos e tal. Resultado, 6 crianças em casa. Mais nova de 2 anos, mais velha de 16. E ele diz claramente, contou pra gente, que as escolas que estão apostando mais em metodologia, elas estão usando a força da técnica. Eles estão utilizando a metodologia para fazer com que os alunos pesquisem, que os alunos busquem respostas,
busquem resultados, utilize seu tempo livre para poder buscar referências e trazer trabalho em grupos, devolve para todo mundo. E as escolas que estão entendendo que não faz sentido fazer isso, que estão repetindo à distância aquilo que faziam presencial, essas escolas estão usando a técnica da força. São escolas que estão deixando os alunos do outro lado no ao vivo, coloca o professor aqui, e o trabalho agora do professor é fazer com que todos os microfones estejam em silêncio e todos estejam em frente à televisão, ou ao celular, ou ao computador. Quer dizer, é a técnica da força contra a força da técnica. Isso empurra para a gente uma metodologia muito clara para a gente poder trabalhar. O Thiago está comentando assim, né? Construir uma sociedade integrada e conectada com a instituição privada também. Alunos não vão sofrer tanto para escolher suas carreiras. O futuro não é linear. Thiago, eu concordo perfeitamente, porque agora eu ia citar você no meio dessa história. Porque você contou uma história muito legal para a gente no bate-papo que você teve, contando sobre a realidade do seu irmão. E eu acho que um dos pontos altos que você conversou com a gente foi dizer que aí no Canadá a escola do seu irmão está aproveitando esse tempo para inserir uma disciplina nova de cidadania, para trabalhar de fato a cidadania com esses adolescentes, para eles poderem entender o papel que eles têm na sociedade, inserindo uma outra competência, ou não inserindo, né, mas trabalhando uma competência que não está clara ou direta ou representada com um nome claro dentro do currículo. E que nesse momento a escola do seu irmão trouxe para cima. Trazer isso significa integrá-los na sociedade. E esse é um ponto alto da metodologia. Nós precisamos entender que faz sentido, nesse momento, trabalhar com pontos que nós até agora não tínhamos trabalhado. Olha que bonito e como é que a gente pode trazer isso para perto, né? Temos mais pessoas entrando aqui para poder participar, inclusive a gente acabei de ver aqui dentro, o Projeto Rai entrou aqui, a Estela também está online, que foi a última entrevistada, a gente daqui a pouco fala dela, tá bom? Dentro dessa questão da metodologia, uma outra pessoa que trouxe uma resposta bem legal foi a Eva Lorenzo, uma professora da Galícia, da Espanha, lá da Espanha. Ela contou a visão dela de professora dentro da realidade espanhola, e ela disse claramente para a gente que antes da aprendizagem, o que as escolas precisam prestar atenção, e que a escola dela passou por isso, foi entender que o conforto emocional das crianças precisa ser respeitado. Então olha que bonito isso, né? Ela contou que na escola dela, tudo começou com uma entrega de atividades junto para as pessoas, entregou essa atividade para caramba para as crianças, e aí depois entendeu o seguinte: não adianta entregar atividade. Essa criança está sozinha em casa. Qual a referência de outras crianças que ela tem hoje? Com quem ela está? Eu preciso entregar um conforto emocional e eu preciso construir uma metodologia para entregar esse conforto emocional. Atividade por atividade não funcionam se as pessoas não estiverem prontas ou pelo menos confortáveis para desenvolver essas atividades. Obrigado, Ranieri. Ranieri Souza, lá do Colégio de Natal, presente aqui também. Obrigado, tá? E aí isso continua com a Janaína. Quando a Janaína Ster, que é a mãe de uma aluna de 6 anos de idade, que conversou com a gente lá de Kuala Lumpur, lá na Malásia, que ela bateu papo com a gente e comentou com a gente que no estilo de vida que eles têm na casa deles, a Malásia é um dos países mais tecnológicos do mundo, a criança precisava trabalhar com muito mais movimento e com muito mais ação. Ela disse que o grupo de pais, e olha o sentido de comunidade funcionando, entrou em contato com a escola e eles ao longo dessas 2 primeiras semanas foram ajudando o professor a interpretar o que estava acontecendo com seus filhos em casa. E a partir daí, os professores começaram a trabalhar com outras metodologias para fazer com que essas crianças tivessem mais ação. Porque um dos pontos principais que ela comentou com a gente foi: eu preciso fazer com que a minha filha continue ativa. E aí, essa escola, a professora começou a criar gatilhos de ações físicas para as crianças. Gatilhos simples. Por exemplo, no bate-papo ao vivo com as crianças, na hora de uma pergunta, em vez de você levantar a mão e dar a resposta, você tem que sair correndo até o final da sala e voltar. Essa é a ação. Ou dar 3 pulos e sentar. Essa é a ação. Ou desenvolver ações que envolvam alguns processos, tanto físicos quanto não físicos.
Então é muito importante que essas ações continuem funcionando dentro das escolas. E isso funcione lá dentro para sempre, certo? Então vamos lá. Todo mundo ouvindo aí? Tudo bem então? Continua? Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui, como é que é o nome do canal do Telegram? Tá lá na bio da gente, mas a gente vai colocar aqui um post para poder explicar sobre isso hoje também, tá bom? E obrigado também a galera que está entrando e batendo papo também. Emily, legal você aqui também, que bom. Vamos lá. Então assim, a metodologia ela também tem que envolver essa ação física da criança. A gente tem que entender que nós estamos mais parados. Quantos daí desse lado, adultos, não pararam de fazer exercícios físicos? Eu precisei assinar um processo de um personal que me ajude a fazer exercício em casa. Eu não tenho peso, mas a gente tem que usar o peso do corpo. Tudo bem, o peso do corpo às vezes está cada vez maior, pode estar cada vez maior, isso dificulta o exercício. Mas a gente não pode parar, e a criança também não pode parar fisicamente. A gente precisa ajudar a gastar a energia dessas crianças. Então, como forma metodológica, tivemos esse aprendizado muito forte. Existe mais um ponto que eu considero como sendo um ponto essencial. Ação de gestão. Esse é um próximo capítulo. E aí nós temos algumas ações de gestões que funcionam como perenes. Eu começo destacando o que a Flaviana Rigorin, que é gestora pedagógica de uma escola lá em Curitiba, comentou com a gente. A Flaviana disse muito claro assim, começamos entregando materiais, os professores começaram com todo o gás, os coordenadores também trabalhando com todo o gás, só que eu cheguei a uma conclusão quando eu percebi que essas pessoas estavam trabalhando até tarde da noite me respondendo mensagem, falei assim, peraí, a minha equipe não vai aguentar, eu preciso parar e prestar atenção em quem está fazendo junto. Então, qual a ação que a Flaviana fez? Para tudo, mantém o trabalho, não melhora mais do que isso. Ao longo dessa semana a gente mantém um status que já está bem legal e vamos olhar para essa equipe. Qual o apoio que eu tenho que fazer com a minha equipe? E ela contou claramente que a escola já tinha feito um trabalho de entrar em contato com todas as famílias. Mas a escola não tinha feito um trabalho de gerar uma conversa entre cada uma dessas pessoas que trabalham com ela, para que ela entregasse maior conforto emocional, melhor trabalho conectado e mais ações de conforto para eles. Então, para todo o processo de motivação, de prestar atenção no colaborador e de ação, inclusive entendendo que o professor está passando por os problemas que as famílias estão passando. Isso precisa ser compreendido pela escola, precisa ser trabalhado como equipe de gestão e como equipe pedagógica para que o trabalho na ponta surja efeito. Então, é o princípio claro de uma ação de uma empresa. Eu não posso entregar um serviço ou um produto feliz se eu não estou feliz. Eu não posso entregar um serviço ou um trabalho de qualidade na ponta se eu não tenho um trabalho de gestão de recursos humanos de qualidade. Interessante que a Fernanda Costa, lá, diretora aqui de Diadema, aqui que eu digo porque eu moro muito próximo, quando conversou com a gente, ela também falou bastante com a gente sobre esse conforto emocional das famílias e dos alunos, que isso é prioridade para a escola e que eles estão trabalhando nesse conforto emocional com apoio psicológico para todos, com apoio da gestão para todos e com a presença de professores, de auxiliares, de gestores, dentro dessas ações de apoio emocional. E que dentro dessa situação que a gente está vivendo, esse foi o recado final da Fernanda, todos falam para a gente assim, a gente vai ser diferente dessa, a gente vai ser diferente, mas nós vamos ser diferentes se nós fizermos diferente. Então o que a escola vem tentando fazer é fazer diferente para que todos saiam diferentes. O que é interessante dentro dessa ação de gestão também é que a Elise Marins, que é uma mãe de 2 alunos, uma criança de 4 e uma de 11 anos, que mora em Weybridge, que fica perto de Londres, conversou, isso me chamou muita atenção, hein? Foi dizendo que na escola da filha mais velha, principalmente, ele já tinha um apoio à distância por uma aplicação, um software de trabalhos em casa que ajudava a gerenciar. Eles usam lá o Google for Education, mas não importa qual a ferramenta. E que a escola, por entender que as crianças passavam por isso, já tem tradicionalmente um programa de combate ao cyberbullying e ao bullying. Mas que nesse momento a escola está fazendo isso com mais intensidade, porque
além de ampliar esse trabalho à distância, é óbvio, no processo do ensino remoto, as escolas precisam compreender que agora são elas que estão pedindo para que os alunos fiquem online. Então, olha o paralelo que eu trouxe disso para a gente, tá? Até hoje, em tantos casos de cyberbullying em escolas, as escolas poderiam, e fizeram isso, algumas delas, dizer o seguinte: mas eu não sabia. Eu não sabia que estava acontecendo um caso de bullying online, porque eu não tenho controle do que o aluno faz no telefone ou da sua internet. E a escola tratava o problema. Só que nesse momento, nós estamos estimulando para que os alunos estejam online. Nós estamos pedindo para que eles participem desse mundo. Então é claro que o nosso papel de responsabilidade aumenta. Vocês imaginam que um pai agora, quando reclamar de um problema desse da escola, vai falar para a escola assim: peraí, mas você falou para o meu filho estar online. Como é que você não quer que ele se comporte online ou não aprenda a fazer esse trabalho online? É natural e claro que isso precisa acontecer. Então eu entendo que essa é uma ação de gestão perene, que a escola precisará fazer hoje e no futuro, porque esse mundo remoto não sairá mais de perto da gente. Por fim, nós tivemos um aprendizado também bem legal. Nós tivemos recados para todos, e eu vou separar 2 recados para todos aqui dentro dessas conversas. A Suzana Jeremias, a diretora da escola de Maputo, Moçambique, quando conversou com a gente, ela deu um recado muito bonito para a gente. Ela diz assim: Brasil e Moçambique são mais próximos do que imaginamos. Mais próximos dentro dessa, não só uma questão cultural ou social, mas mais próximos porque passamos por problemas e soluções similares. Então o que ela pediu para a gente foi, e ela pediu claramente no bate-papo que ela teve, ela pediu para a gente assim: olha só, eu preciso que as escolas conversem com a gente. Eu estou pronta aqui. E precisamos estar todos unidos para que isso funcione. Então, qual o recado que a gente tem aqui? Que todos vocês, escolas que assistem esse vídeo, não só agora no ao vivo, que vão assistir depois, precisam estar unidas para que as melhores soluções surjam de vocês. Por isso que nós criamos esse projeto de dentro para fora. De dentro para fora porque as soluções são dadas por vocês. Não conheço nenhum especialista em pandemia. Talvez o mais novo que tenha deve ter uns 100 e tantos anos. Certo? Então, porque já passou pela última. Mas especialistas em pandemia no dia atual? Não sei não, hein? Vocês são os especialistas em dias atuais. O Thiago está dando um telogo pra gente. Obrigado, Thiago. Obrigado também. Bom trabalho aí no Canadá. E fique com a gente por perto também, tá? Obrigado. Então, acho que esse é o principal recado que a Suzana deixou pra gente. E o último recado que eu ia deixar com vocês, quer dizer, que deixaram para todos, foi dado pela Estela no bate-papo da quinta-feira passada. Quando ela disse pra gente algumas coisas, ela falou que ela tem muita saudade dos amigos dela, e desse bate-papo que ela tem com as crianças, da integração, da sala de aula dela, da integração com a professora, da planta que a professora plantou na sala para poder crescer na sala ao longo dos dias, e que eles não estão acompanhando esse crescimento. Mas da quadra, ela tem saudade disso tudo. Mas a dica dela, e eu deixo essa dica como último recado para a gente entrar aqui nos próximos passos, né? É para que a gente respire, como as palavras dela são: respirar e inspirar para não pirar. Então, nesse momento, é muito importante qual a tradução disso. É muito importante que a gente guarde espaço para tudo. Espaço para aprender o que a gente quer aprender. Espaço para brincar com o que a gente quer brincar. Espaço para trabalhar o que a gente precisa trabalhar. E que a gente vai manter a mente e o corpo em sanidade nesse momento, em perfeitas condições, ou o menos ferido possível, se a gente conseguir trabalhar com calma e desenvolver as ações com calma, com muita conexão e com muita inspiração para a gente fazer esse mundo melhor. Esse foi o recado da Estela, de 10 anos de idade, para a gente. Próximos passos, gente, no meio desse trabalho. Bom, eu posso tirar algumas aprendizagens que eu queria resumir. Esse aqui agora entra num resumo meu do projeto. Até agora eu só contei o que aconteceu e contei como categorizado em alguns pontos. E eu queria deixar os 4 próximos passos para essa ação. Tá?
Primeiro passo que eu ia querer deixar como sugestão para todo mundo: é preciso olhar para dentro. E isso a gente falou lá no princípio, quando a Caroline, na primeira conversa, conversou com a gente e disse: eu precisei entender quem eu era para poder imprimir um trabalho no meu berçário pré-escola. Então, daí vem um recado: olhe para dentro, entenda quem é a sua instituição, para desenvolver ações que estão conectadas com o que você é, com os seus princípios e valores, não somente atendendo necessidades de mercado. Pais que criam processos de comparações, ou alunos, tal escola é melhor, tal escola é pior. Ninguém nunca fez isso. Tudo que está acontecendo é bom, desde que a gente entenda o papel da família e a necessidade da família, o papel do pai e a necessidade do pai. Então é muito importante que a gente olhe para dentro e continue imprimindo a nossa identidade, conectado com o papel da família, conectado com o pai. Quem faz isso tem menos chance de errar. Segundo ponto, metodologias. Esse é um próximo passo muito importante. Metodologias são mais importantes do que tecnologias. Nesse momento, a gente pode ousar. Nada disso foi feito, aconteceu anteriormente. Então, agora é hora de ousar e fazer diferente. Nesse momento, a gente pode fazer isso. Então, sugestão é: invistam em projetos educacionais. Invistam em conversas com esses alunos. Invistam em ações que vocês acham que os alunos não são capazes. Testa eles. Eu acho que eles são capazes. Eu acho que eles são capazes de se organizar e trazer soluções interessantes e conectadas com o que você gostaria de desenvolver. Conteúdos, provas, precisam ser adequados. Claro que precisam ser adequados. Eu não acho possível uma escola que aplica uma prova e que pega um aluno colando presencialmente aplicar a mesma prova em casa. Não dá certo. A gente vai ter que entender um processo de avaliação que contemple aquilo que o aluno acredita e fale para você. Diga para você o que ele interpretou e o que ele produziu. Da mesma forma, é importante a gente trabalhar com esse aluno com o projeto e planejamento dele dentro das ações educacionais. A gente precisa guiar o aluno nesses projetos. Todo mundo que já trabalhava com salão de aula invertida, educação por projetos, dá um passo à frente, mais avançado, mas dá para a gente fazer. Terceiro ponto. Escola é mais do que empresa. E ela efetivamente é mais do que empresa. A escola tem um processo mais complexo para poder demitir, tem um processo mais complexo para poder contratar. A escola trabalha com tantos dezenas de educadores, mas a gente precisa prestar atenção no que a família precisa e integrar a família dentro desse processo. Numa pesquisa feita pelo YouTube, agora no mês de abril, o YouTube fez uma pesquisa contemplando, aí eu vou colocar essa notícia hoje lá no Telegram, tá? Fez um processo de pesquisa entendendo quais são as tendências de consumo dentro do YouTube ao longo do mês de abril. E o primeiro ponto foi achar equilíbrio entre informação e saúde mental. Essa foi a pesquisa mais feita no YouTube. E o que você está fazendo para o equilíbrio entre informação e saúde mental para os seus alunos e para os seus pais de alunos? Essa é a compreensão de que você é mais do que uma empresa. É tomar conta no sentido de cuidar da família. Você cuida da criança, agora você cuida da família. Segundo a pesquisa mais feita no YouTube, adaptar ou criar uma rotina para isolamento. Eu não vou falar mais sobre rotina, que a gente já falou bastante aqui, mas está provado a preocupação de todos em criar novas rotinas. E terceiro ponto, entender impactos mais amplos na sociedade. Talvez esse seja o debate para você fazer. Você pode começar esse debate com crianças e com adolescentes e com pais. Qual o papel da família e qual o papel que a gente tem? E qual o impacto disso para o futuro? Ninguém sabe. Nós estamos vivendo a história. Uma boa sugestão de ação. E quarto e último ponto que eu ia deixar como aprendizado que eu tive dentro dessa ação é o planejamento. É preciso planejar sempre. Então, não estou dizendo que a gente tem que rasgar o planejamento pedagógico que a gente fez no início do ano. Ele não tem que ser rasgado, mas ele não pode ser aplicado literalmente agora. Não dá para aplicar o mesmo planejamento. É preciso analisar o que a gente planejou e replanejar. E é preciso a gente entender que planejamentos que fizemos ao longo de décadas, amarrados e fixos anuais, calendários amarrados, fixos, eles precisam ganhar espaço para que a gente traga as novidades.
O exemplo que eu sempre trago, já vou responder, tipo, o exemplo que eu sempre trago para quando as pessoas conversam sobre tempo e planejamento é o exemplo lá de 11 de setembro de 2001, quando caíram as Torres Gêmeas. O livro de história foi trazer a queda da Torre Gêmea em 2003, porque os livros, a maior parte dos livros de história didáticos de 2002 já estavam prontos para serem impressos. Então, em 2002, nós tivemos uma leva enorme de alunos que não tinham no livro o principal evento histórico da modernidade. Até então, talvez agora seja a pandemia. Quer dizer, porque a gente amarrou um planejamento e a gente não poderia mais contar com alguma ação externa. Então, a gente precisa entender que o planejamento para a gente precisa ser revisto constantemente para poder ser adaptado. Esse é o quarto e último aprendizado. Então, as aprendizagens são, vamos lá, é hora de olhar para dentro, metodologias educacionais são mais importantes que tecnologias, escola é mais do que empresa, o seu papel é mais do que o papel de uma escola, é mais do que o papel de uma empresa, é mais do que os dois juntos, e por último, o planejamento. Tipo, deixou assim uma pergunta: como garantir que as atividades remotas sejam contadas como aulas? Existe algum procedimento que será adotado para definir isso? Tipo, não tem resposta, cara. Assim, na semana passada o Ministério da o Conselho Nacional de Educação publicou uma normativa dizendo que poderia ser aproveitado, etc. Mas eu vou falar um português muito claro para mim, tá? É muita palavra com pouca ação. É conclusivo mesmo, quem está fazendo são as escolas. Eu, como educador, eu estou mais preocupado em manter um aluno ativo educacionalmente do que contando tempo e aula. Talvez aqueles que utilizem alguns softwares que permitem esse tipo de controle de medição online, software de Google, software de Microsoft, o que quer que seja, consigam contabilizar aluno por aluno o tempo que eles têm online através de seus relatórios. Mas eu não acho que a preocupação da gente agora tem que estar com base no tempo online. Talvez a preocupação da gente agora tenha que se manter com tempo de mente ativa e de corpo ativo. Mente ativa é mente sã, corpo ativo é corpo são. Precisamos manter os dois em conjunto, com a conexão com a família. Eu, como gestor, como educador, se eu estivesse na direção de uma escola hoje, me preocuparia mais com mantê-los ativos do que mantê-los frente a uma tela. Eu me preocuparia mais em mantê-los desafiados a aprender do que tentar encontrar maneiras para que provas sejam feitas. Eu acho que essa é a principal responsabilidade que a gente tem como educador. E posso deixar um recado final aqui meu? Antes de vocês perguntarem mais, vai ficar tudo bem, tá? Esse é o recado final que eu queria deixar para vocês. No meu ponto de vista, vai ficar tudo bem. As aulas vão voltar. Até que a gente veja zumbi andando na rua, a aula volta. Também se vê zumbi andando na rua, corre pro mato, que aí ferrou, né? Quem assistiu Walking Dead sabe. Mas enquanto a gente não vê zumbi na rua, gente, vai voltar a aula. Certo? Então vai funcionar. Eu queria deixar aberto aqui então para que vocês fizessem perguntas. A Adriana está fazendo uma pergunta aqui sobre sugestão com alunos de inclusão. Adriana, no meio do papo que a gente teve lá com a Eva Lorenzo, que é a professora da Espanha, nós escutamos ela falando sobre inclusão também, porque ela lida com alunos de inclusão na Espanha. E depois a gente bateu um papo e eu conversei com outros diretores de escolas, gestores, que têm alunos de inclusão. A sugestão para alunos de inclusão, ela começa, isso pelo que eu escutei, beleza? É que começa da mesma forma com que a gente trabalha com os outros alunos. Rotina. Um aluno de inclusão precisa de rotina. Então, o desafio agora é incluir uma rotina para casa. É imprimir essa rotina em casa. Não imprimir um papel e colocar na parede. Fazer com que famílias trabalhem de uma forma, com uma rotina com esses alunos. Talvez o papel principal da escola hoje, para os alunos de inclusão, não é com o aluno. É com a família, para que a família trabalhe com o aluno com muito mais intensidade. Então, rotinas e atividades com esses alunos que envolvam trabalhos dos limites deles. Mas na inclusão não tem uma resposta única, porque as escolas possuem alunos com diversos
com diversas síndromes ou identificações psicológicas ou problemas diferentes que os diferem do padrão da sociedade, por isso que a gente trata como inclusão, são aqueles que diferem do padrão da sociedade, que têm níveis de conexões completamente diferentes entre eles. Então, você vai precisar desenvolver uma ação específica com cada. Certo? Caiu a conexão, gente? Tá tudo bem aí? Tá tudo indo bem? Vocês estão ouvindo aí? Acho que estão, né? Só um instantinho, deixa eu ligar aqui novamente. Ok, estou ouvindo aqui novamente, acho que está tudo bem. Mas é mais ou menos isso, tá? É vocês escutarem, vocês trabalharam com o processo da inclusão 1 a 1, tá? E aí o Tchepo fez uma próxima pergunta aqui. Você acredita que as aulas possam voltar no sistema de rodízio com carga horária menor para o ensino presencial? Olha, Tchepo, eu não sei, cara. O que a gente está entendendo aqui é o seguinte, cada país está tentando voltar de uma maneira diferente da outra. Eu acho que esse é o principal problema. O problema é que nós não sabemos o que vem pela frente. Como nós não sabemos o que vem pela frente, a gente tenta sempre se amarrar com aquele que já fez. Só que quem já fez não testou. Não há comprovação da gente fazer isso. Percebe que na semana passada, qual foi o país? Acho que foi a Holanda que anunciou, foi o primeiro que anunciou a volta na Europa, pode ser que eu esteja falando no país errado, mas que afirmou o seguinte: não, vai voltar primeiro para a educação dos menores, metade dos alunos em sala, meio turno, as mesas que eram coletivas agora tem um aluno por mesa, 1,5 metro de distância. Dá para aplicar no Brasil? Quem vai aplicar isso no Brasil? Quantas meia dúzia de escolas particulares vão aplicar? Eu vou voltar a falar sobre um ponto para vocês, tá? A preocupação na educação no nosso país não é a educação privada. Nós somos privilegiados. Nós somos 16% dos alunos. As escolas particulares no Brasil atendem 16% dos alunos. 84% dos alunos estão na escola pública. Para muitos desses alunos, dessas crianças, na escola eles fazem a principal refeição do dia. E agora? Agora não. E nas últimas 5, 6, 7 semanas, onde eles estão comendo? Vocês estão percebendo que o processo, a escola no Brasil, ela é muito mais do que um local de aprendizagem. Ela é um centro social. Por muitos e muitas escolas, é o único local onde as crianças estão seguras e se sentem seguras, porque os pais não deixam com que elas circulem em outro lugar, por conta de problemas de violência local. Então as escolas têm um papel social maior do que uma reunião de crianças e adolescentes. E muitas delas é o local da alimentação. E muitas delas é o local do desenvolvimento educacional dos adultos também, de orientação da educação da família, porque não tem outro ponto da família se educar ou ter informações seguras que não a escola. Então, se as escolas vão voltar fracionadas, inteiras, eu não faço ideia. Eu não tenho ideia se elas vão voltar poucos alunos antes, muitos alunos depois. Fato é, nós não temos nenhum modelo no mundo que tenha sido aplicado e que esteja consistente e que tenha medido os resultados. Que eu voltei dessa forma e aconteceu aquilo. A gente não sabe nem quando a gente volta. A gente não sabe. São Paulo tinha anunciado 11 de maio, agora está anunciado que não vai ser 11 de maio. Para quando vai ser? Não faço a mínima ideia. Então a gente não sabe se volta em maio, se volta em junho, se volta em julho, se volta em agosto. Ninguém sabe. Não dá para marcar em cima. O que a gente sabe é o seguinte, que a escola não pode parar. E que o processo educacional não pode parar. E que os pais contam com a gente para que não pare. Alunos parados em casa, com pais trabalhando, não funciona. Eu sou pai, eu sei disso. Tipo, é um pai novo que eu sei, Daniel. Mas daqui a pouco vai ser um pai novo, né? Mas daqui a pouco você vai ter uma criança de 5 anos de idade em casa, uma espoleta,
você querendo trabalhar, a esposa e ele fazendo o quê? Quando você tem uma ação educacional para ele, você ocupa ele o tempo, você faz com que ele pense de uma maneira positiva, você integra ele com os amigos e assim vai. Tudo bem, gente? Alguém tem mais alguma pergunta aí para a gente poder colocar? Se não tiver, não tem importância, a gente vai finalizar esse bate-papo por aqui. Vou deixar o meu recado final para que vocês entendam bem. Ó, o Eduardo aqui, um amigo meu que mora lá em Miami. Beleza, Edu? Ah, caraca, ele tem uma criança pequena, mora lá em Miami e ele está passando por isso. Eu tenho certeza também. Então, eu queria deixar os últimos recados aqui então para vocês. Que esse vídeo vai estar disponível aqui por 24 horas no Instagram. Esse vídeo está durando, deixa eu conferir aqui, 45 minutos, legal, a gente está no teto dele. Nós temos aí na bio da gente aqui no Instagram também o link do grupo da gente do Telegram. Nesse grupo do Telegram a gente divulga o vídeo, o canal do vídeo do YouTube. Eu vou deixar lá para que vocês vejam o canal do vídeo. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam, porque a gente tem que atingir lá os 100 seguidores para que a gente troque o endereço. Mas que o canal do YouTube da gente não é o ponto principal da ação. O ponto principal da gente vai ser sempre o Telegram, porque a gente consegue compartilhar notícias comentadas. E aguardem que novos projetos virão pela L-Drago, aqui pelo Instagram também. A gente finaliza o Lex Talk agora. Eu estou muito feliz pela participação de todo mundo, pela participação das escolas. Quero agradecer demais por vocês terem tido a paciência de escutar tudo isso acontecendo e de estudarem. E, por favor, esse material todo é gratuito para todas as escolas, está livre, e esse é o papel que a gente tem, conectar pessoas para poder sair aí de cima. Obrigado, Foguinho da Capoeira, participou com a gente em todos. Eduardo, olha só, na bio do Instagram tem um link do Telegram. Você clica lá no link do Telegram que ele vai cair direto no canal lá do Telegram. Mas a gente vai postar hoje aqui também uma forma da gente poder fazer isso aqui dentro do nosso Instagram também, tá bom? A gente vai divulgar bastante esse canal do Telegram para que vocês tenham conteúdo lá dentro também. E novos projetos vêm por aí pela L-Drago, para que a gente continue trabalhando dentro dos princípios que a gente tem. A L-Drago é uma empresa que tem alguns princípios muito claros. E um dos princípios da L-Drago é partir na frente de vocês. A ideia é essa, que a gente parta na frente e que a gente funcione como um desbravador para mostrar para vocês algumas diferenças, e aí cada escola interpreta para o seu mundo e faz o trabalho. Obrigado, gente. Um abraço e nos vemos em breve por aqui, tá legal? Até logo, gente. Abraço. Tchau.